põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiei em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas deveras emendar-te os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, a cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na casa que te dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis, e vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta a casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançai-vos da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a prosperidade de Efraim. Até aqui ela entrou da palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós, diante desta palavra, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, que é infalível, nós, ó Pai, nos colocamos para ouvir o Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que tenha misericórdia de nós, nos dê um coração manso para ouvir a Sua palavra, para atender ao Teu chamado e para fazer a vontade do Senhor. Guarda, Senhor Deus, os nossos corações de fazer a nossa própria vontade, de achar que temos, ó Pai, o conhecimento, ó Deus, o controle da nossa vida, sendo que o Senhor, ó Pai, é dono de todas as coisas que existem, pois Tu criaste todas elas. E aqui nós nos colocamos nesta noite para que o Senhor nos pastoreie. Fazemos esta oração em nome de Cristo, aquele que veio, se encarnou, morreu, ó Pai, mas também ressuscitou e agora está sentado à destra do Teu lado, ó Pai, para também, Pai, advogar a nosso favor. Aquele que pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados. É no nome santo dele que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto esses dias, a exposição em Jeremias. E como nós vimos, o livro de Jeremias ele é interessante, porque ele começa como um tribunal. Deus ele fala ao povo, Deus ele exorta aquele povo, e o povo endurece seu coração. Deus dá o veredito e diz: esse povo será castigado, o castigo virá. Eu estou falando com vocês, eu avisei, eu exortei, mas vocês não quiseram me ouvir, por isso vocês serão castigados. E é interessante que esse capítulo 7, muitos dos teólogos, eles reconhecem e ele entende essa passagem, principalmente essa, do verso 1 até o verso 15, como o sermão do templo ou o sermão de Jeremias. E aí, por que o sermão de Jeremias? E por que o sermão do templo? Por que esse título é dado a esse texto? Então tem algumas razões. Primeiro,
Primeiro porque o próprio Senhor ele ordenou ao profeta Jeremias que ele iria ficar à porta do templo e ia proclamar a sua mensagem, a mensagem do Senhor. Né? É um sermão dado através de Jeremias, mas ele vindo do Senhor. Depois, em segundo lugar, ele também, porque era uma mensagem profética, ele aponta, né, para aquilo que também Cristo vai falar quando ele chega ao templo do Senhor e diz: olha, o que vocês fizeram nesse templo? Isso é a casa do meu Pai, vocês têm que respeitar. O que vocês fizeram com um lugar que era santo? O que vocês fizeram com um lugar onde deveria ser um lugar de adoração? Vocês tornaram este lugar uma casa de salteadores. E isso dito pela própria palavra do Senhor Jesus, lá no Novo Testamento. E aqui também nós vemos essa mesma mensagem dada por Jeremias. E aí depois também aponta para as palavras proferidas, também lembra a destruição do templo, também de Siló, na época que ele vai falar assim: olha, lembra de Siló, lembra o que eu fiz? Lá era a minha casa, lá eu também os castiguei. O castigo que houve lá também vai haver aqui. Então isso é um sermão trago por Jeremias, mas vindo diretamente do Senhor nosso Deus. Então, como é que nós podemos caminhar? Então este capítulo, ele vai também nos mostrar, né? Considerando que o sermão do templo, pela sua estrutura, né, ela mostra aqui Jeremias trazendo 2 pontos, e depois ele vai discorrer sobre esses 2 pontos. Né? Ele vai trazer uma mensagem principal, e logo após ele vai descrever, ele vai desvendar, ele vai explicar cada ponto desse, como se estivesse pregando mesmo uma palavra, uma passagem das Escrituras. Então, como é que nós podemos ver isso? Com a introdução do tema e um desenvolvimento, e por fim ele faz uma conclusão desta palavra. Ele diz que no início do capítulo, a palavra de Deus diz que Jeremias ele recebe uma ordem direta de Deus. Isso para se portar à porta do templo, aonde o povo se reunia, aonde muitos iam lá para adorar o Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui que o problema daquele povo não era falta de religiosidade, não era falta de conhecimento. Eles conheciam, né? Eles conheciam teologicamente a história, eles lembravam, né, das histórias que eram contadas, a palavra é pregada. Então lá tinha pregação, só que o coração deles estava endurecido. Porque o próprio Deus falou várias vezes através de Jeremias, falou várias vezes através de Isaías, que antecedeu Jeremias, mas o povo continuava endurecido. Então aquele povo eram indesculpáveis quando se trata da palavra do Senhor, do conhecimento, né, do Senhor nosso Deus. Então, através de Jeremias, Deus o usa para dar o veredito final. Olha, lembra do que ocorreu no passado? Lembra da rebeldia do povo que antecedeu vocês? Os vossos pais pecaram. Os vossos pais, eles cometeram aquilo que eu mais abominava. Por isso eles foram castigados. E eu também os castigarei. Então, o profeta Jeremias, ele traz essa mensagem que fundamenta em 2 pontos. E aí nós vamos ver esses 2 pontos no versículo 3 e no versículo 4. No versículo 3 ele traz o primeiro ponto, no versículo 4 o segundo ponto, e aí a gente vai ver mais à frente, discorrer o que diz e como Jeremias ele vai explicar esses pontos que ele traz nessa passagem. Então o restante dos versículos, até o verso 15, é apenas o desenvolvimento daquilo que ele falou no versículo 3 e no versículo 4. Quando nós vemos aqui esse cenário, o profeta Jeremias ele se encontra diante do templo, não era fora, não era na praça, como era de costume naquela época. O pessoal ficaria nas praças, debatendo, profetizando, né? Mas aqui não, aqui ele ia para a casa do Senhor, o templo naquele local era um lugar onde Deus habitava. Hoje nós temos o templo físico, mas o templo do Senhor não é mais o templo físico, não é mais a estrutura da igreja, mas sim o
os nossos corações. Naquela época não. Lá era a habitação do Senhor. Então Jeremias ele vai para aquele local específico, onde muitas pessoas se reuniam, né? Um lugar sagrado para os adoradores, pois ali eles representavam a presença de Deus, a presença do Deus Santo. Ele disse, olha, eu vou habitar naquele lugar, lá é o lugar da minha habitação. Então era um lugar especial. Então, Senhor Deus disse, Jeremias, eu quero que você vá lá dentro, lá no templo, falar para aquelas pessoas que se acham religiosas demais, para levar a minha mensagem, para falar as palavras que saíram da minha boca, e vai, através da tua, vai chegar aos ouvidos deles. No entanto, a mensagem de Jeremias, ela não era uma mensagem de apenas uma religiosidade superficial. Digo isso porque, se nós olharmos no contexto anterior, nos capítulos anteriores, os profetas, eles estavam lá, os sacerdotes estavam lá, falando, mas as palavras que eram ditas eram palavras falsas, como o próprio texto que nós lemos. Vocês vão ao templo, vocês ouvem, você diz aqui é a casa do Senhor, é a casa do Senhor, mas o que vocês ouvem não é a palavra do Senhor. Aqui vocês ouvem palavras falsas. É lá que eu quero que você vai lá e leva a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra do Senhor. Eu quero que vocês cheguem lá. É nesse cenário que ele leva Jeremias. Então, no entanto, essa mensagem ela leva além da superficialidade daquilo que o povo ouvia naquela época. Então, neste cenário, o profeta destaca a necessidade de uma fé genuína, que se manifesta na própria justiça, na compaixão e no amor ao próximo. Porque nós vamos ver mais à frente como o povo de Deus, que ali se reunia, que ali ouvia, que ali até reconhecia, aqui é templo do Senhor, aqui é templo do Senhor, mas nos seus corações estavam endurecidos, porque isso não refletia na prática aquilo que eles falavam. Por fora, eles eram extremamente religiosos, mas na prática, no seu cotidiano, na sua vida diária, no seu lar, quando saía do templo, eles levavam uma vida totalmente ao contrário daquilo em que o próprio Senhor Deus vai requerer. É o que ele requeria naquela época, é o que o Senhor requer hoje e é o que ele sempre vai requerer. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí, para compreender mais dessa passagem, nós devemos lembrar dos capítulos anteriores, e nós já vimos que este livro, ele está instaurado como se fosse um tribunal mesmo, né? Onde Deus, no final, ele dá o veredito final, né? Ele dá o seu veredito, e ali ele vai dizer, olha, vocês cometeram isto, isto e isto, por isso vai acontecer isto, isto e isto. E esta palavra, ela já foi dita, ela não retornará mais atrás. Nós já vimos, né, que no julgamento o povo ele foi condenado. E o Senhor Deus, pela dureza do próprio coração do povo, ele vai condenar cada um deles. Ele vai dizer, olha, esse templo será destruído. Olha, a cidade em que vocês moram vai ser destruída. Vocês não serão levados para o cativeiro. Vocês ouçam a minha voz, vocês atendam o meu chamado, senão o castigo virá, a disciplina virá. Então Deus denuncia a rebeldia do povo, ele convoca o povo a se arrepender, mas o coração deles continua endurecido. E o povo está pecando por idolatria, mas também tem feito coisas que Deus não quer que eles façam, e estão fazendo coisas que Deus e não fazendo aquilo que Deus pede para eles fazerem. O Senhor Deus, ele deixou a sua palavra, ele usou os profetas, ele usou os sacerdotes, e ainda assim o povo não dava ouvido à palavra de Deus. Por isso, né, o povo andava errante pelo caminho, sabendo que aquilo que Deus pedia para eles fazerem não tinha nenhuma importância em seus corações. Ele até reconhecia Deus, o Senhor é o nosso Deus, como muitas vezes nós fazemos. O Senhor é o nosso Deus, Cristo é o meu Salvador. Mas na prática,
nós não o tratamos como nosso Salvador. Na prática, nós não tratamos o Deus que criou todas as coisas, que é dono de tudo que existe, como o Deus que é proprietário, de todas as coisas. Do mundo, da terra, de todos os que neles habitam. Salmo 24, ele inicia dizendo que ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Então tudo é de Deus. Às vezes nós achamos que nós somos somos os proprietários da nossa própria vida. Ninguém pode falar nada porque a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Quem são eles? Eles são tão pecadores quanto eu, então ninguém pode falar nada. Eu sou dono do meu próprio caminho, quando a palavra de Deus diz que nós não somos donos de nada. Eu não sou dono da minha própria vida. Eu não estou no controle da minha própria vida. Eu posso fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Ele que controla todas as coisas. E às vezes nós esquecemos disso. E isso estava passando pelo coração daquele povo. O povo que achava que as palavras que eram ditas, a palavra que era proclamada naquele tempo, no templo, seria apenas enquanto eles estivessem no templo, porque lá fora eles levavam uma vida que eles bem quisessem, sem regras, sem testemunho, sem conhecer a Deus verdadeiramente. Então, quando nós olhamos o verso 1, ele vai dizer: palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias. O que esse verso nos ensina? Ele nos ensina que, ao colocar Jeremias na entrada do templo para fazer uma mensagem de arrependimento, ele vai mostrar que essa palavra não é de Jeremias. Isso mostra uma autenticidade e uma seriedade. Não era qualquer pessoa que estava falando, mas o próprio Deus. A palavra veio a Jeremias, mas a palavra não era de Jeremias, a palavra era de Deus. Muitas vezes nós até ouvimos uma mensagem, mas nós olhamos a mensagem e muitas vezes colocamos a mensagem como propriedade daquele que está falando, quando na verdade aquele que fala é apenas um instrumento do Senhor para trazer a sua mensagem. Por isso que muitas vezes nós acabamos tendo preferências, nós acabamos fazendo comparações, né? Achando que quem prega tem mais poder do que aquele outro que prega naquela outra igreja. Aquele que pregou hoje tem mais poder, tem mais autoridade do que aquele que pregará no próximo domingo ou no próximo encontro, quando na verdade a palavra é quem tem o poder. O Senhor Deus é quem tem o poder, não é quem nos fala, é quem enviou a mensagem. Quem está falando é apenas um instrumento dele. E aquele povo não reconhecia isso. Aquele povo ouvia a palavra e não dava o devido valor, porque eles não reconheciam que a mensagem dada era a mensagem de Deus. Eles preferiam ouvir aquelas mensagens que vinham, como o próprio texto diz, palavras falsas. Mas quando vinha a mensagem verdadeira, eles fechavam os ouvidos, endureciam seu coração e continuavam praticando as mesmas coisas que eles vinham praticando. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Isso era para confirmar a sua autenticidade, mas também a sua autoridade. O Senhor Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre a vida de Jeremias. Ele também tinha autoridade de todos aqueles que entravam no templo para ouvir a mensagem, para cultuar a Deus. Eles não iam lá para passear, até a palavra deles que aqui eles iam para cultuar, eles iam prestar culto a Deus, mas o culto deles era vazio, porque em seus corações a palavra que era pregada, que era ouvida, ela não era praticada. Esse a gente vai ver logo mais à frente. Então o profeta era incumbido para proclamar a palavra na porta do templo. Este lugar era um local estratégico, porque lá se reuniam, naquela época, os peregrinos, as pessoas que vinham cultuar, os adoradores,
se reuniam todos juntos, várias vezes. É ali onde existia um grupo seleto, que precisava ouvir, que precisava ser confrontados, porque eles, dizendo-se ser do Senhor, não praticava as coisas do Senhor, não praticava aquilo que o Senhor havia falado aos seus corações. E aí os peregrinos se reuniam, ofereciam sacrifícios, mas no final eles acabavam voltando para as suas práticas pecaminosas e assim transgredindo a lei. Também era uma mensagem de advertência e exortação ao povo, porque aquele povo, ele achava que ao sair dali, Deus não estava olhando. Ele não reconheciam naquela época, naquele tempo, como muitas vezes nós também não reconhecemos hoje, a onipresença de Deus. Deus habitava naquele lugar? Sim. Aquele templo era uma simbologia da presença de Deus, mas Deus não significava que Deus ele não estava fora do templo. Para eles, em seus corações, Deus estava no templo, mas fora eles estavam livres para viver a vida como bem entendesse, como bem quisesse. Então, um chamado à reflexão, é um chamado à mudança, à retidão para todos os adoradores. Olha, vocês precisam endireitar seus caminhos, vocês precisam se consertar, vocês precisam arrepender-se dos seus pecados. Então, isso traz uma valiosa mensagem para nós hoje. Assim como o povo em Jerusalém estava no templo com uma expectativa espiritualista, né? Com uma sensação de que ali ele era espiritual, mas fora do templo eles não precisavam ser. Nós também devemos estar dispostos a ouvir, mas também a responder quando Deus nos chama. Jeremias ouviu. Senhor Deus falou: olha, eu quero que você vá ao templo. Jeremias foi. Eu quero que você transmita a minha mensagem. Jeremias transmitiu. E nós também somos chamados para transmitir a mensagem do Senhor. O que eu faço com aquilo que eu ouço? O que eu faço com o meu chamado? E o chamado aqui não é para o pastor, não é para o presbítero, mas o chamado é para todo aquele a quem ele escolheu. Todo cristão tem o seu chamado de proclamar a palavra de Deus, assim como Jeremias teve, os profetas tiveram, os sacerdotes tiveram, os discípulos tiveram, assim também os apóstolos tiveram, nós também temos. Cada um de nós temos o nosso chamado, cada um de nós temos a nossa missão. O que eu faço com esse chamado? Aquele povo, ele precisava ouvir, porque aquele povo também tinha um chamado de proclamar a mensagem de Deus. E essa mensagem ficava guardada apenas dentro do tempo. Porque quando saía na sua prática, na sua vida diária, eles não proclamavam a palavra. Eles viviam uma vida de uma religiosidade falsa. Muitos de nós também vivemos essa religiosidade falsa. Quantos de nós ouvimos a palavra do Senhor e ao sair daqui, deixa tudo que ouvimos guardado e deixamos de proclamar aquele que nos escolheu? Deixamos de dar o devido valor àquele que morreu por nós, para perdão dos nossos pecados. O que eu estou fazendo? No verso 3 e 4, então Jeremias aqui chega a trazer os dois pontos dessa mensagem que ele leva naquela época. Então no verso 3, e 4, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Este é o primeiro ponto da mensagem de Jeremias. Vocês devem emendar os seus caminhos. O que quer dizer emendar os seus caminhos? O que quer dizer consertar? O que quer dizer emendar os vossos caminhos e as vossas obras? Onde vocês andam? Como vocês andam? Como vocês se apresentam? O que vocês estão fazendo? Que obras vocês estão apresentando fora do templo? Será que vocês
estão apresentando as obras que vocês ouvem, que vocês aprendem da parte de Deus? Vocês estão apenas colocando em prática aquilo que está em seus corações pecaminosos e endurecidos? Consertar, endireitar os caminhos, é consertar o que está torto, é voltar à direção correta, é consertar as ações, é consertar as práticas. O profeta nos está falando aqui de consertar, de consertar conceitos, aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, aquilo que eu defendo. Não, aqui ele está colocando as coisas práticas mesmo. É caminho, é como nós andamos, é como nós nos comportamos, é como nós falamos, é como nós apresentamos o Senhor nosso Deus. É isso que ele está falando. Jeremias está falando de consertar o caminho por onde você anda. Como você se apresenta, é consertar as coisas práticas que você faz. Na prática você apresenta a Deus, ele vai explicar quais são as obras e quais são as exigências que Deus está fazendo com relação ao cotidiano dos crentes. Ele vai dizer que essa mensagem, ele vai explicar logo mais à frente o que aquele povo fazia que desagradava a Deus. O que o povo deixou de fazer para fazer a sua própria vontade, achando que aquilo ali era a vontade de Deus, achando que aquilo que eles faziam agradava ao Senhor nosso Deus. A mensagem de Jeremias aqui é que o povo ele precisava praticar a justiça, porque ele vai caminhar logo mais à frente, ele vai explicar esse primeiro ponto. Ele vai dizer no verso 5, ele vai dizer o seguinte, eu vou pular o verso 4 porque é o segundo ponto e ele vai falar dele mais à frente, mas ele vai dizer no verso 5, se deveras emendardes os vossos caminhos, é isso que ele colocou no verso 3, vocês devem emendar os vossos caminhos. Ele vai dizer assim, se em verdade vocês consertassem o caminho de vocês, se em verdade vocês consertassem as vossas obras, se em verdade vocês praticassem a justiça, então cada um com o seu próximo, é aquele que colocava o relacionamento de eu com o meu próprio irmão, não era um relacionamento vertical, de nós para Deus, de Deus para nós. Aqui ele está tratando do relacionamento horizontal. Como é que vocês estão se comportando uns com os outros? Como é que vocês se comportam com o seu próximo? Consertar os vossos caminhos. Vocês estão se tratando como irmãos? Você reconhece que o teu irmão é o eleito de Deus? E vocês formam um só em Cristo Jesus? É isso que ele fala para nós. Será que quando eu chego na igreja, eu trato cada um, e aí é cada um mesmo, sem acepção de pessoas, ou eu tenho o meu grupo, aqueles em que eu gosto mais, que eu amo mais? Eu posso até ter afinidade com um ou com o outro. Eu posso até ter um relacionamento próximo com um ou com o outro. Mas o amor que eu tenho pelo o irmão que eu sou próximo, pela pessoa que eu me identifico, é o mesmo amor que eu tenho que ter com aquele outro irmão que eu tenho pouco contato. Será que eu os trato iguais? Será que na prática eu estou representando o amor de Deus, aquele que desceu sem acepção de pessoas? Aquele que se tornou carne, se entregou por cada um dos nossos pecados? Será que eu trato cada um da minha igreja como Cristo me trata? Sem olhar, ele olha para os meus pecados, mas ele não considera o meu pecado, porque ele perdoou, ele pagou o preço pelos meus pecados. Será que eu sou capaz de perdoar o pecado do meu irmão quando ele comete contra mim? É isso que Jeremias está falando. Emendar, se vocês emendarem o caminho de vocês, se vocês se tratarem melhor, se vocês considerarem uns com os outros como parte da igreja de Cristo, daquele que foi eleito por Deus para fazer parte do seu povo. E se nós olharmos o contexto do Antigo Testamento, isso tem um peso bem maior, porque Deus escolheu um povo seu, um povo para ser seu. Ali era um povo separado,
por Deus. E quando nós vemos lá na frente, Cristo vai dizer que ele veio para o que era seu, mas aqueles não receberam. Então ele acabou enxertando, e aí nós chegamos também, fomos enxertados junto com esse povo. E aquele povo que foi escolhido por Deus, eles não o reconheciam. Se tratava como se não tivesse um Deus que regia a sua vida, que dava direcionamento, que dizia como eles deveriam agir. Quando nós chegamos mais à frente, às vezes, nós até dizemos que somos justos, todo mundo se acha justo, eu sou justo. Se perguntar para um irmão, ele vai dizer assim, eu sou justo, mas qual é a justiça que nós praticamos? Eu pratico a minha justiça, o irmão pratica a justiça dele, mas Deus, quando ele fala aqui, ele não está falando da minha justiça, ele não está falando da justiça do meu irmão, ele está falando da justiça de Deus, a justiça dele. Ele é justo. Nós até nos achamos justos, mas nós somos tão pecadores que a nossa própria justiça, ela é pecadora. Nós somos pecadores e a nossa justiça, ela é falha, mas a justiça de Deus não. Então ele pede para que aquele povo se atente para a justiça, mas não para a justiça deles. Naquela época, se perguntasse para qualquer um deles, eles diziam, eu sou justo. Mas aí Deus vem dizendo, não, vocês não são justos. Vocês precisam praticar não a justiça de vocês. A justiça de vocês já estão praticando. Vocês têm que praticar a minha justiça. Essa é a mensagem que Jeremias diz. Essa é a mensagem que Jeremias leva. Vocês precisam fazer o que é o correto, mas não aos seus próprios olhos. Vocês precisam fazer o que é correto, mas aos meus olhos, aos olhos do Senhor. Quando nós vamos tomar decisões, o que nós fazemos? Aí eu acho, o que nós ouvimos quando algo dá errado? E que eu pensei, que eu achei, Aí eu não sabia, mas nós não procuramos saber a justiça de Deus. Não, nós não consultamos aquele que sabe todas as coisas. Nós somos precipitados e tomamos decisões equivocadas. Mas Deus diz, vocês não devem praticar a justiça aos seus próprios olhos, mas aos meus olhos. Vocês precisam ouvir a minha voz. Jeremias está falando que naquela época não havia justiça. Já havia, não era isso. A justiça, só que a justiça que havia era uma justiça falha. Então Deus diz, vocês precisam praticar a justiça, mas a minha justiça. Quando nós chegamos no verso 6, o Senhor Deus diz, se não oprimirdes os estrangeiros, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após os outros deuses para o vosso próprio mal. Aqui está dizendo que, o que vocês estão fazendo? Vocês estão oprimindo aqueles que não deveriam ser oprimidos. Vocês estão maltratando aqueles que não deveriam ser maltratados. Vocês precisam agir conforme a vontade, não a vontade de Deus. O povo vivia derramando sangue inocente. O verso 6 diz, vocês vivem derramando sangue inocente neste lugar. E não era em qualquer lugar, um lugar santo, onde era para haver comunhão, onde era para haver conforto, onde era para haver adoração sincera e verdadeira. Vocês estão oprimindo, vocês estão derramando sangue inocente. E aí onde o pessoal buscava consolo, eles achavam opressão. Onde o pessoal buscava abrigo, eles achavam desolação. E o Senhor Deus, Ele diz, vocês precisam praticar a minha justiça. Não havia justiça porque as pessoas estavam sendo maltratadas e negligenciadas, as pessoas estavam sendo oprimidas. Jeremias completa dizendo que eles andavam diante dos outros deuses para o vosso próprio mal. Eles até diziam, casa do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas nos seus corações existiam outros
Deus. E era para lá que eles corriam quando saíam do templo. Vocês correm atrás de outros deuses, e isso é abominável diante dos meus olhos. E Jeremias completa dizendo que eles, também existia, a sua mensagem, existe um aspecto litúrgico, né? Um aspecto cultural. Nós devemos amar não somente, aqui ele diz assim, nós amamos a Deus, mas nós também amamos os outros deuses. Mas aí Jeremias diz, vocês devem amar o único Deus, ao Deus que criou todas as coisas, ao nosso Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, nós devemos buscar o nosso Deus. E aquele povo buscava se satisfazer, buscava fazer a sua própria vontade, a vontade do seu próprio coração, porque quando saía dali, parece que Deus não existia para eles. Mas eles buscavam consolo e buscavam também, como nós vamos ver no segundo ponto, eles buscavam abrigo, segurança em outra que não seria o nosso Deus. Ele coloca as questões práticas em primeiro lugar, como uma ordem das atitudes do povo de Jerusalém, indicando a importância não somente de cultuar, mas também de manifestar essa adoração de maneira prática, com cuidado, com amor ao próximo. Vocês devem amar uns aos outros. Vocês estão aqui no templo, mas vocês não se amam. Vocês estão aqui no templo, mas vocês não estão promovendo o amor de Deus, mas o amor falho, pecador que há dentro do coração de vocês. Então a mensagem de Jeremias, ela não poderia ser mais clara que esta. A verdadeira adoração e o relacionamento com Deus, eles requerem uma transformação genuína de atitudes. Não é apenas ouvir, não é apenas falar. Eu posso falar que eu amo a Deus, eu posso falar que eu sou crente, eu posso falar que eu faço parte da quinta igreja presbiteriana, mas eu não posso apenas falar. Eu tenho que praticar, eu tenho que viver na minha vida prática conforme aquilo que eu ouço e aquilo que eu falo. Isso me leva a uma adoração sincera. O Senhor, Ele não se contenta com rituais vazios. Eu posso vir aqui cantar, eu posso vir aqui louvar, orar, eu posso estar aqui com reverência diante da palavra de Deus, mas isso não basta. Eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que fazer com que as pessoas também olhem para mim e vejam a Cristo. Eu sou o representante de Cristo. Quando você se apresenta como cristão, quando você se apresenta como um representante de Cristo, as pessoas olham para ti, esperam que vocês representem aquilo que você falou. Você não disse que é crente? Por que faz isso? Você não diz que é crente? Por que você age dessa maneira? Você não diz que é crente porque você anda nesses lugares? Como você representa a Cristo fora da sua comunidade religiosa? Como você representa a Cristo no seu local de trabalho? Como você representa a Cristo na escola onde você estuda? Isso que Jeremias está falando, vocês devem levar a praticar aquilo que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão cultuando, vocês estão dizendo que aqui é a casa do Senhor, mas lá fora Deus também existe. Deus também vê as suas práticas lá fora. Por isso Deus me trouxe aqui para falar para vocês que vocês estão pecando contra o nosso Deus. Vocês estão cultuando aqui, mas lá fora vocês estão cometendo pecado. Mas aí no verso 7 ele faz uma promessa. Ele diz: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Essa é uma promessa que Deus faz para nós. E o habitar aqui, essa promessa, ela também um tom de ameaça. Porque ele diz: se vocês fizerem isso, eu vos farei habitar. O contrário também é verdadeiro. Se vocês não fizerem, vocês não habitarão, e o juízo virá. Assim como eu fiz lá no passado, eu vou fazer agora também. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam consertar seus caminhos, vocês precisam parar de oprimir os outros, vocês precisam praticar a minha palavra, porque senão o juízo virá.
quando ele diz que se vocês fizerem, vocês vão habitar, então se vocês não fizerem, vocês não habitarão. Essa também é uma promessa. E no verso 8, quando nós chegamos no verso 8, ele vai dizer: eis que confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Então aqui ele já começa a explicar o segundo ponto, que é o versículo 4. É o segundo ponto da sua mensagem, que vai dizer que eles não deviam confiar em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este lugar. Este aqui é o templo do Senhor, então nós estamos seguros. Esta era a mensagem que eles guardavam em seus corações. Mas aí, o Senhor diz que eles confiam em palavras falsas. Por quê? Porque os sacerdotes, os profetas, as pessoas que levavam a mensagem de Deus, não levavam a mensagem verdadeira. Muitas vezes, nós estamos na igreja porque a palavra nos agradou. Mas nos agradou por quê? Porque no meu pecado, né, aquela palavra não trouxe uma confrontação. No meu pecado, eu não fui confrontado. No meu pecado, eu não fui exortado a corrigir o meu caminho. Mas, pelo contrário, ela não me confrontou. E aí eu saio daqui e vou cometer os mesmos pecados que eu venho cometendo. Senhor Deus de Jeremias, vai lá e dê a mensagem verdadeira. Muitas vezes nós ouvimos palavras duras que vêm aos nossos corações, que nos confrontam, e nós saímos zangados, saímos bravos. Vou procurar uma igreja que eu me identifico, vou procurar uma igreja que é mais parecida comigo. E aí nós inventamos diversas desculpas e saímos peregrinando, pulando de igreja em igreja, porque aquela igreja não me agradou. Quando na verdade, não é a igreja que tem que me agradar. Eu venho aqui para ser confrontado, porque eu sou pecador e preciso ser confrontado. Eu preciso do perdão, eu preciso da justificação. E aí, o primeiro ponto é reconhecer que eu sou pecador. Que aquela palavra não veio daquele que está lá na frente, mas ele veio do Senhor. E aquele que está lá pregando, ele trouxe apenas a mensagem lá de cima. É o Deus que fala através dele. Então vocês confiam em palavras falsas, diz Jeremias, porque eles queriam mensagens que agradassem o seu coração, e não aquela mensagem de confrontação. E aqui o profeta, ele apresenta a ilusão que era a segurança daquele povo. Ele se assegurava na ilusão que eles entendiam: o templo do Senhor está neste lugar. Então, se o templo do Senhor está neste lugar, o Senhor, Deus está aqui, e por isso nós estamos seguros. Então, eu não preciso fazer mais nada, porque Deus, ele nos protege. Mas Deus diz: vocês precisam primeiro me adorar verdadeiramente, para depois, eu defender vocês, para depois eu proteger vocês. Eles acreditavam que o templo era a segurança. E isso o protegia automaticamente. Só o fato do templo estar em Jerusalém, Jerusalém já estava protegida. Mas aí, no entanto, Jeremias aponta a fragilidade dessa confiança, porque lá naquele tempo não existia palavra verdadeira. Quantos templos nós vemos hoje? Cheios de corações vazios, que não conhecem a Deus, que não sabem, que o Deus que habita em cada coração, ele é onipresente. Onde na frente da igreja, no meio da igreja, na frente da liderança, eu sou uma pessoa, mas só quando eu estou sozinho. Quando eu estou em um lugar onde ninguém me conhece, nós achamos que nem o próprio Deus vai nos achar. E aí nós cometemos diversos pecados. Abrimos mão de quem nós somos. Hoje pela manhã o pastor falou sobre a graça. E uma dos pontos que ele tocou foi que essa graça, ela nos leva à identificação verdadeira. Quem nós somos em Cristo.
que eu sou em Cristo. Verdadeiramente, eu vou ser em qualquer lugar, seja dentro da igreja, cultuando ao Senhor, seja no meu trabalho, na escola, na praça, em qualquer lugar que eu esteja, eu sou o Senhor. Esta foi uma das mensagens que me traga hoje de manhã pelo nosso pastor. Aqui o profeta lista também no verso 9, diversos pecados que o povo vinha cometendo naquela época. Porque ele diz: que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e ainda após outros deuses que não conheceis. Olha só o que o povo fazia. Aqui ele traz uma lista de pecados comum no meio daquele povo. O povo de Judá estava perdido, porque dizia-se ser do Senhor e adoravam outros deuses. Diziam ser do Senhor, mas praticavam, andavam após outros deuses, né? Acendiam censo, cultuavam outros deuses. Cristo, né? Lá no Novo Testamento a palavra de Deus diz: você não pode adorar dois senhores. Você adora um e vai desagradar o outro. Você agrada um ou agrada o outro. Não tem como eu adorar o meu Deus e viver a minha vida absolutamente. E lá fora, adorar o meu próprio coração, a minha própria vontade, viver no meu próprio pecado. Aqui até diziam: aqui é a casa do Senhor e eu sou o povo do Senhor. Mas lá fora eles praticavam diversas abominações. E aí Jeremias usa o passado pecaminoso do povo para refletir como um espelho a sua conduta presente. Ele vai dizer: lembra-se do que eu fiz em Siló. Lá era a casa, era a minha casa, lá era o meu povo. O que eu fiz com ele? Eu destruí o templo, destruí a cidade, dispersei o povo e os castiguei. Aqui também vai ser feito dessa mesma forma se vocês não me ouvirem, se vocês não se consertarem, se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Então a lista de pecados abrange uma lista de comportamentos imorais, de idolatria, e destaca também a necessidade de arrependimento e o retorno ao Deus verdadeiro. Eu sou do Senhor aqui no templo e lá fora. Eu tenho que também ter convicção que continuo sendo do Senhor. E as minhas atitudes que eu pratico dentro da minha comunidade religiosa, lá fora também eu tenho que praticar. Se aqui eu adoro um único Deus, lá fora eu adorarei outro Deus. Se aqui eu apresento a Cristo, lá fora eu devo apresentar a Cristo. Porque esse foi o meu chamado, de apresentar a Cristo. No verso 11, então, a advertência ela chega a seu cúmulo. É uma declaração que vai impactar a todos os ouvintes. Ele vai dizer: será esta a casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O Senhor Deus, Ele está com os olhos atentos em todo lugar. E Ele via o comportamento do povo. E essas mesmas palavras apontam para a palavra de Cristo lá no Novo Testamento. O que vocês fizeram da casa de meu pai? Isso o povo já praticava no tempo de Jeremias. A minha casa é casa de oração. E vocês têm convertido isso em covil de salteadores. Olha só a maldade de vocês. Olha só o endurecimento do coração de vocês. Olha só como vocês estão sérios e endurecidos. Esta palavra nos leva a refletir qual é o verdadeiro propósito do templo. Nós sabemos que no Antigo Testamento o templo era físico, era o local. Mas hoje, o que é feito no templo do Senhor? Onde está o templo do Senhor, se não no nosso coração? O que nós temos feito no templo do Senhor? Será que nós estamos cultuando verdadeiramente? Será que nós reconhecemos que o nosso coração é templo do Senhor? Será que nós não estamos levando para dentro dele a adorar a outros deuses? Deus ele não deseja apenas um local ou um ritual vazio, como eu falei, mas ele exige,
né? Não é o que ele quer, é o que ele exige. Isso aqui é uma implicação única, séria, verdadeira. Não é algo que eu faço se eu quiser, mas é uma exigência de Deus. Ele quer um lugar de comunhão e de adoração sincera. Será que eu adoro Deus com uma adoração sincera em meu coração? Como eu estou agindo? E aí, nós vamos ver que do verso 12 ao verso 15, ele vai denunciar a gravidade das consequências dessa falsa confiança e a hipocrisia. Jeremias ele anuncia a destruição do templo e também a destruição de Jerusalém. Deus ele vai agir não somente no templo, não é apenas no local onde aqueles adoradores se reúnem e lá eles chegam até a adorar, mas na sua prática cotidiana eles esqueciam tudo que eles tinham vivido e aprendido naquele local. Eu não vou destruir somente o templo, mas vou destruir também Jerusalém. Jerusalém será sitiada, será levada ao cativeiro e vocês serão castigados. Nós vemos no verso 12, ele disse: ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Olhem para o passado, lembrem do que aconteceu lá, e se convertam do seu mau caminho para que aqui também não ocorra. E nós aqui estamos fazendo, senão muitas vezes até praticamos coisas piores do que aquele povo praticava naquela época. Esquecemos de quem nós somos, da nossa identidade em Cristo, para praticar os mais diversos pecados, e muitas vezes, que é visto por aí, só nem acredita que foi praticado por uma pessoa que se diz cristão, se diz parte do povo do Senhor. Que importância nós damos à mensagem dele? Ele adverte que o povo, se o povo não se arrepender, se o povo não mudar, se ele não endireitar seu caminho, o lugar que eles consideravam invulnerável, era a segurança dele, era o templo, era a cidade de Jerusalém, ela seria reduzida ao monte de ruínas. E aí, se nós olharmos nos versos adiante, ele diz assim: pois agora, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar eu vos dei a vós outros, que vos dei a vós outros, a vossos pais, como fiz em Siló. Essa casa foi eu quem dei para vocês. Meus irmãos, tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Muitas vezes nós nos apropriamos como dono daquilo que nós administramos. Se eu tenho um veículo, eu tenho que ter a convicção que aquilo ali foi Deus quem me deu. Se eu tenho um emprego, não foi por causa da minha capacidade. Quantas pessoas capacitadas estão à busca de empregos e não conseguem? Mas foi Deus que teve misericórdia e me deu aquela fonte de sustento. Se eu tenho a minha família, foi Deus quem me deu. Isso eu tenho que ter convicção e tratá-la com o devido valor, como algo dado por Deus. Se eu tenho a igreja onde congrego, foi Deus quem me trouxe para cá. Eu não vim com meus próprios pés. A nossa teologia diz que antes de nós chegarmos a Cristo, Cristo já chegou até nós. Então nós não devemos tratar as coisas de Deus como se fossem nossas. Nós somos meros administradores. Eu não posso usar do argumento de que eu sou dono do meu próprio nariz, eu posso fazer isso ou aquilo, eu vou aonde eu quiser. O Senhor Deus, Ele diz: tudo que existe é meu, a terra é minha, e tudo que nela se contém, os que nele habitam, o mundo, tudo é meu.
Então eu tenho o controle, você não tem o controle da sua vida, você até pode fazer planos, mas sou eu que conservo para vocês. Quantas vezes nós negligenciamos essa verdade? E a advertência contra a confiança vazia nos alerta para não confiarmos em meros rituais ou palavras religiosas. Muitas vezes eu acho que nós achamos que o fato de vir para a igreja todo domingo, participar toda quarta no curso de doutrina, já é o suficiente, eu não preciso fazer mais nada, como se fosse um mero ritual. Quando o culto no dia do Senhor é apenas uma manifestação da gratidão que nós temos pelo cuidado que Ele teve durante a semana. Nós olhamos para o nosso passado. Olha, a semana foi boa, eu tive tanto cuidado, tanto amor, tanta bênção recebida, mas também tive momentos difíceis, mas o Senhor me segurou, o Senhor cuidou de mim, Ele me protegeu. Passei por um momento difícil, mas o Senhor esteve comigo, por isso eu estou aqui cultuando a Ele, por isso estou aqui para adorá-lo. Eu estou aqui para fazer um mero ritual religioso, me assegurar nesse ritual. A minha segurança está em Deus, que me assegura, que me protege, não porque eu estou aqui no culto, não porque eu faço meu devocional todo dia. Eu estou dizendo que isso não é importante, isso é importante, é fundamental para a nossa vida, porque assim nós mantemos o nosso relacionamento diário, ouvimos através da leitura da sua palavra, nós conversamos com Ele através das nossas orações, e esse contato tem que ser diário, tem que ser contínuo. E não estou dizendo que isso não seja importante, isso é importante, mas nós precisamos colocar em prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ouvimos, né? Aquilo que nós fazemos no domingo é apenas a manifestação da gratidão nossa ao nosso Deus, pelo amor, primeiro por ter enviado a Cristo, senão nós estaríamos perdidos, nós não estaríamos aqui. E aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão. Nós nos asseguramos que a salvação ela vem pela graça. Isso é verdade. A salvação ela vem pela graça. A nossa teologia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso não nos dá o direito de viver a nossa vida como nós bem quisermos. Então eu posso fazer o que quiser, já estou salvo, né? Mas essa graça que nos alcançou, ela não nos dá liberdade para viver deliberadamente. Nós somos chamados para adorar a Deus. E essa adoração não pode ser restrita apenas ao culto, não pode ser restrita apenas no dia do Senhor, mas ela é diária, contínua, é constante. Eu devo adorá-lo, eu devo manifestar essa adoração na minha vida prática. Tiago diz que a minha fé sem as obras é uma fé morta. Então, eu devo manifestar a minha fé através das minhas obras, das minhas atitudes, naquilo que eu faço, no meu comportamento diante da sociedade, no meu comportamento diante da igreja, no meu comportamento onde quer que eu esteja, quando eu estou só, no meu quarto, onde ninguém me vê, mas Deus está lá, Deus está me vendo. Essa adoração, essa graça que nos alcançou, ela deve ser refletida em uma prática diária. E essa mensagem, ela nos ensina que Deus, Ele nos chamou para viver uma vida de justiça. Não a minha justiça, mas a justiça de Deus. Às vezes nós achamos que nós sabemos de todas as coisas. Às vezes nós achamos que nós temos todas as razões. Quando na verdade a palavra de Deus diz que quem sabe todas as coisas é Deus. O justo é Ele. É Ele quem nos faz ser justo.
não eu. É Ele que nos dá capacidade para praticar a justiça de Deus. Para você viver bem com o seu próximo, apontando para aquele que é o autor e consumador da nossa esperança, saber Cristo Jesus. É onde nós encontramos isso, se não na sua palavra. E a palavra que nós procuramos, muitas vezes é a palavra que afaga o nosso ego, que satisfaz o meu desejo. E quando vem uma mensagem de confrontação, eu me iro, eu fecho o meu coração, eu fecho os meus ouvidos e vou fazer aquilo que eu já estava pretendendo fazer. Aquela confrontação não me serviu de nada, porque o meu coração está endurecido. Por isso que Cristo fala lá no Novo Testamento: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes nós paramos no primeiro ponto, nós buscamos o reino de Deus, mas a justiça de Deus fica esquecida. E buscar a justiça de Deus requer esforço, e muitas vezes vai nos quebrar. Muitas vezes eu tenho que, aos meus olhos, me humilhar. Eu não vou me humilhar desse jeito, não. Eu não vou fazer isso, não. Isso aqui, eu não mereço isso, né? Às vezes a justiça de Deus requer quebrantamento, requer mudança de atitude. Às vezes a justiça de Deus requer uma mudança de caminho. A justiça de Deus, às vezes, quebra o nosso ego. E aí, nós muitas vezes nos fechamos. Não, até aqui eu vou. É isso que eu cheguei no meu limite. Eu não sou... eu não tenho cabeça de peixe, né? Eu não sou tão manso assim. E aí eu ajo conforme a minha própria justiça. E nós devemos buscar a justiça de Deus e não a nossa. Essa é a maneira que vamos glorificar a Deus. Não basta ter uma vida religiosa. Eu posso até conhecer a Bíblia, eu posso até decorar versículos e mais versículos, mas eu tenho que colocar em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu decoro, aquilo que eu aprendo. Eu tenho que praticar. Eu posso até ser um bom teólogo, eu posso até ser ministério na igreja. Contudo, se eu não vivenciar isso no meu cotidiano, nada disso vai me servir diante de Deus. Aquele povo até falava, até se reconhecia ser povo do Senhor, mas eles não viviam a justiça de Deus. E por isso, Deus os reprovou. Sabe, eu vou castigar vocês. Vocês estão fazendo aquilo que eu não pedi para vocês fazerem. E aquilo que eu pedi, vocês não fazem. Mas elas devem nos levar também a viver a prática, apresentando as nossas obras de maneira íntegra diante de Deus e da nossa sociedade. Como é que eu me apresento? Qual a sua resposta ao chamado de Deus? Deus ele chamou Jeremias para levar a mensagem não só para os líderes religiosos. Ele se põe à porta do templo e todos que entrarem não ouvirem. Isso implica dizer que a justiça de Deus deve ser vivida não somente pela liderança da igreja, mas também por cada um daqueles que Ele chamou para viver na sua comunhão. Deus tenha misericórdia mesmo de nós. Finaliza aqui com essa mensagem. O que nós estamos fazendo com o chamado de Deus? Amém? Deus aplica a sua palavra ao nosso coração. Escreva do jeito